Bom dia, irmãos. Mais uma vez, vamos aqui estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? Na lição número 11 da nossa revista. Bom dia aos irmãos da Pieba, bom dia a todos que estão assistindo também, né? Pelo YouTube, pelas redes sociais. Agradeço a todos, né? Por esse compromisso de estarmos a cada domingo estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Então vamos lá. Não querendo perder muito tempo, né? Vamos já nos adentrarmos na lição e verificar aquilo que o autor tem preparado para a nossa lição nesse domingo, que está baseado lá em Mateus capítulo 22 e Mateus capítulo 23, tá? Mas antes da gente ler o texto áudio, né, e se adentrar na lição, vamos orar. Primeiramente, pedindo orientação e sabedoria do Senhor, né, nessa lição e no conteúdo que foi proposto aqui nesta manhã. Vamos orar? Senhor, querido Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Senhor, por esse dia. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por essa semana, Deus. Que tu, Senhor, esteja nos livrando do mal, cuidando de cada um de nós, Deus. De cada um dos irmãos da primeira igreja, de todos que estão também, Deus, assistindo, Deus, a este conteúdo. Te peço, Deus, que tu, Senhor, possa, Deus, estar nos livrando do mal, Deus, tanto a mim quanto a cada pessoa. Ó, Senhor, também te peço, Deus, que tu, Senhor, nos oriente, nos dê sabedoria nessa lição de hoje, Deus. Que tu, Senhor, abra nossos olhos para que a gente possa compreender, Deus, como melhor te servir a cada dia, para que cada dia que se passa nós possamos ficar mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Essa é a oração que eu te faço, nome santo de seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. Lição número 11, repetindo, né, capítulos 22 e capítulos 23 de Mateus, já indo para os finais da nossa revista, né? E o título, né? Bom, eu escolheria outro, mas as autoridades se calam. Esse foi o título proposto pelo autor. Bom, aqui essas autoridades aqui, né? Está muito falando no nosso, vamos pensar assim, no nossa leitura bíblica diária proposta e nos textos propostos pelo autor. Está falando sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre os herodianos e os escribas, né? É esse grupo de pessoas a qual se dirige essa palavra as autoridades aqui. Tanto a autoridade, né, política quanto a autoridade eclesiástica também da época, né? No caso, os fariseus, saduceus, né, mais especificamente. Então, esse é o grupo de pessoas a quem se destina essas, talvez, as autoridades se calam. Obviamente, diante de Jesus Cristo, quem ouse, né, quem vai ousar levantar a sua voz, ou questioná-lo de alguma coisa, ou falar que não concorda com isso ou com aquilo, né, é impossível, né? Jesus Cristo é Jesus Cristo, Jesus Cristo é Deus, né? Então, impossível alguém querer discordar de algo. É a mesma coisa que negar a fé. Não concorda? Né? Conversa com Deus, pede para que Deus clareie a sua mente, clareie o seu coração para que você possa compreender as verdades bíblicas. É assim que funciona, né? Nada que uma boa conversa com Deus para elucidar muita coisa, porque o nosso primeiro professor não sou eu, nem a irmã Claudilene ou qualquer outro professor da escola bíblica, né? Ou pastor também, né? Não, o primeiro professor nosso é o próprio Deus através do Espírito Santo. Então, converse com Deus, se você não concorde com algo, né? E peça para que Deus possa estar trabalhando em seu coração para compreender a respeito do assunto a qual você discorda, porventura, né? Vamos lá. Lição número 11 e começa assim: convite para as bodas. Quem faz parte da mesa? E vai de Mateus capítulo 22, do versículos 1 a 14, né? Espero que vocês já estejam com as suas Bíblias aí abertas, né? Eu estou aqui com a minha. E vai falar a respeito do convite que é feito por um rei, né? Para as bodas, ou seja, né, para a festa, né? E foi convidado primeiramente um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas negou
o convite, negou o convite para a festa, né? Começa primeiro a dizer, começa no versículo 4: Eis que eu tenho meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde a bodas, né? Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Quem que são essas pessoas, né? Tá lá no início, né? O reino, você vê que é uma comparação, uma analogia, tá? O reino dos céus é semelhante, comparado, né? Como se fosse um rei, né? Que celebrou as bodas do seu filho, né? E enviou seus servos a chamar os convidados para bodas. E esses não quiseram vir. Está no versículo número 3. Né? Olha só, né? Muita gente é chamado, mas poucos são os escolhidos. Muitas pessoas frequentam igrejas, muitas pessoas não perdem um culto, seja presencialmente, seja online. Inclusive, estávamos discutindo, né, aqui em casa com meus parentes e cunhados, né, a respeito desse assunto. E uma coisa que eu falei para cada um deles: se serve a Deus em todo lugar, adora a Deus em todo lugar. É importante a frequência dentro da igreja presencialmente? Sim, sem sombra de dúvida. A comunhão com os irmãos, a participação nos cultos, né? Principalmente no nosso caso aqui, a escola bíblica, ajuda muito e fortalece muito, né? Às vezes você ficando muito em casa, preso, como é o contexto que muita gente está vivendo, né? E a partir dessa próxima semana já vai começar um novo lockdown aqui em Araraquara, né? Então, olhando nesse contexto, a gente ficando muito tempo em casa, muitas vezes a gente, às vezes com preocupações do dia a dia, família, afazeres, você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, né? E aquela comunhão que você tinha com Deus vai se esfriando. Então é importante sim você estar presente na igreja, né? Com esse propósito, não só de você ir lá com o propósito, é claro, você vai lá na igreja com o propósito de adorar o Senhor, louvá-lo, né? E meditar na sua palavra, mas também, né? Junto nesse contexto, porque é um todo, não é uma coisa só, né? Você vai lá para ter comunhão com os irmãos, né? Ter intimidade com os irmãos da mesma fé, compartilhar das suas necessidades, compartilhar das suas alegrias. É assim que funciona a comunidade, né? E é importante que isso aconteça. Às vezes você está numa escola bíblica dentro da igreja, você tem uma dúvida que também é de outro irmão, e você fazendo a pergunta esclarece sua dúvida, mas também esclarece de outro irmão, né? Ou outro irmão faz uma pergunta que também é a sua dúvida. E assim vai, é um círculo, né? É muito, muito bom. E sem dizer que você está envolvido no meio de grupo de pessoas da mesma fé é muito gostoso. Diferente quando você muitas vezes está envolvido com grupos, né, que não tem compromisso com o Senhor. Às vezes aparece comentários, palavreados, aparece conversas que desagradam e você, bom, para aquele que verdadeiramente é salvo, tem que se sentir, né, incomodado, tem que se sentir que não está no lugar adequado, né? Mas nem sempre isso também ocorre. Por quê? Porque a pessoa está longe de Deus, a comunhão com o Senhor está longe, né? E acho que esse é o propósito desse texto, inclusive agora. Muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos, né? São chamados para fazer parte da igreja de Cristo. Mas o verdadeiro crente em Jesus Cristo é aquele que teve a sua transformação de dentro para fora. A gente vai, inclusive, no transcorrer da nossa lição, né? Eu até esquecendo de ler o texto áureo aqui, né? O texto principal aqui da nossa lição, mas a gente já vai ler já. E a gente vai ver sobre isso. Pessoas que têm uma casca. Por fora é algo, mas por dentro, né? Que é o que importa, né? É o que Deus vê, mesmo que ninguém veja, mas é o que Deus vê, e isso é o que é mais importante, né? É podre, né? Não vale nada.
E não adianta você ter uma aparência. O que precisa é ter uma transformação da sua mente, do seu coração, para que você seja de fato um cristão autêntico e genuíno diante do Senhor Jesus, né? E é interessante esse texto áureo também aqui, ó, tá aproveitando, apesar que a gente já começou a falar sobre o primeiro tópico, né? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, né? Esse é um versículo incrível, né? Porque mostra que Deus é Deus de vivos e não de pessoas mortas. Há uma vida após partirmos daqui, né? Existe essa vida após aqui. Não é ficção, é real, né? A nossa vida não é resumindo na face da Terra aqui. Por mais que você viva 90, 100, 110, 120 anos, não importa, né? É uma vida passageira, é uma vida muito curta, né? E há um depois. Agora, esse depois, você precisa modificá-lo enquanto está vivo. Esse depois é com Cristo nos céus ou sem Cristo no lago de fogo, no inferno, né? E isso é você que vai pedir para que Deus transforme seu coração e a sua mente, né? Para que, porque é somente Deus que nos convence do pecado, né? Através do Espírito Santo e que nós necessitamos do Senhor Jesus. Então, se você não tem esse ainda comprometimento, não reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, peça a ajuda de Deus. Se você quer isso, né? E a gente está vendo várias e várias pessoas partindo desse mundo ainda muito jovens em decorrência dessa doença, né? Há pouco tempo atrás eu vi uma notícia, acho que de um músico de 34 anos de Américo Brasilense. 34 anos. E se eu me lembro bem na reportagem, parece que ele não tinha comorbidades nenhuma, né? Era uma pessoa saudável, mas não conseguiu suportar a doença, né? E acabou falecendo em decorrência dela. Então, muito jovem, 34 anos. Ah, ele não tinha planos de casar, não tinha planos de ter uma casa assim ou assado, ter o carro X ou Y, fazer a viagem X ou Y, ter filhos, né? Então, e assim vai. Provavelmente tinha muitos e muitos planos, né? Mas Deus o chamou. É como aquele texto que eu já comentei, inclusive, em lições passadas, né? Daquele rico que queria aumentar os seus celeiros, né? E fez um monte de plano. Mas esses planos não estavam no caminho do Senhor. E o próprio Deus fala, né? Ainda hoje requererei tua alma. O que você tem preparado para ela? Tá vendo? Então, às vezes, eu penso lá na frente, mas eu não vou ter o lá na frente, porque Deus já está me chamando para hoje ou para amanhã, sei lá, né? Então, a gente tem que estar preparado para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, né? E não pense que é só a Covid que leva você embora, né? Pode levar a câncer, pode levar a outras doenças, né? Às vezes um atropelamento, né? Eu mesmo já passei por 4 acidentes de moto, né? Falei que não ia voltar a andar de moto, tô com moto de novo, né? Para ver se economiza, diminui os gastos, né? Principalmente com combustível. Que nem eu estava comentando, né? Para pobre acho que é um mal necessário, não tem jeito, né? Mas tem que estar atento, tem que estar muito atento a dirigir esse tipo de veículo. Não é um veículo perigoso, né? Não é um veículo que teve problema de engenharia, coisas assim. O problema são as pessoas que utilizam deste veículo. E de outros também, né? Porque é um motorista que não respeita outro motorista. É pessoas que estão no carro que não respeitam o motoqueiro. E são motoqueiros que também não respeitam quem está nos carros. Caminhoneiro, mesma coisa, né? Então o problema não são o veículo em si, não importa qual seja o tipo de veículo, né? São as pessoas que utilizam esses veículos, é a má conservação do asfalto, né? Principalmente quem anda no período noturno, né? Gosta de andar à noite, né? E às vezes o farol está desregulado, ou não tá, no caso de carro, funciona de um lado, mas do outro não funciona, né? Então tem que tomar cuidado, pode passar por cima de um buraco, perder o controle do veículo, seja carro, moto, qualquer outro veículo, perder a direção e vir a colidir. Então esse é outro motivo pelo qual também nós podemos perder a nossa vida, né?
Então são N fatores, né? Também citei em lições passadas, né, que o pai do André, de um ex-colega lá da Unip, né, perdeu sua vida aos 38 anos com um infarto fulminante. Então você vê, pode ser a qualquer momento, né? Amém, glória a Deus para aqueles que atingiram seus 90, 100, 110 anos, 120 que seja, né? Que eu vi, acho que um japonês que estava com 116 ou 117 anos. Acho que é ele que detém o recorde atualmente, sei lá, alguma coisa assim. Faz tempo que eu já vi também sobre essa informação, nem sei se ele ainda continua vivo. Então, mas não importa, né? Deus está nos chamando. A questão é: estou pronto para me encontrar com Ele? Estou com a vestimenta certa, como é o caso aqui, que aí esse rei pediu para que saísse, né, pelas ruas, né, e chamasse qualquer um, né, é, aqueles que, entre aspas, não eram dignos, né, talvez aqui se referindo à igreja, não ao povo de Israel, mas à igreja, né, ao planeta de uma forma geral, né, e muitos foram adentrando a festa, mas havia um, né? Deixa eu ver em que versículo que está. Versículo 12: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou calado, emudeceu, né? Como está aqui na minha versão, na minha Bíblia. Então vejam só, né? Aqui também a gente possa até ver textos anteriores, né? De Mateus aqui mesmo. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É um caso como este aqui, por exemplo. Uma pessoa que entrou na festa, mas não estava trajado devidamente, né? E o que, que seriam esses trajes, né? É a transformação da sua vida. Mas ela vem de dentro e ela vai para o exterior, se exterioriza, né? Você tem uma mudança no seu interior, na sua mente, né? Ela é transformada, ela é modificada e através de você externamente, através da sua fala, através do seu olhar, através da sua forma de se vestir, através do seu gesticular, tudo, todas as suas ações, seus atos demonstram, né, uma vestidura, uma vestimenta de uma pessoa transformada e redimida. É assim que funciona, né? E muitos não estão, né, trajados devidamente. E é aquilo que o próprio Jesus Cristo diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, entrarão no reino dos céus. É algo para a gente estar pensando, tá? É necessário, é importante que haja uma transformação. O evangelho não é algo que você gosta. Não, tem que ser algo que você ame. Tem que ser diferente. Porque tem que haver comprometimento, né? A própria Bíblia fala que nós temos que ser zelosos, mordomo zeloso. E não é só de tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, mas também é dessa palavra que Deus coloca em nosso coração. Não podemos guardá-la somente para nós, temos que transmitir. Isso, ser um bom mordomo daquilo que a gente recebe de graça, que também doe de graça, né? É... Bom, deixa eu ver aqui. Inclusive, o autor coloca aqui, né? Depois pede para trazer quem encontrasse pelos caminhos, né? Que representam os gentios, ou seja, o planeta como um todo, né? Tirando e excluindo Israel, né? Os pecadores que nunca esperavam um convite desse, né? Que é a igreja hoje, né? Que mais? Deixa eu ver aqui o nosso tempo, irmãos. Só um momentinho. Bom, irmãos, voltando, então, eu vou citar alguns trechos que eu achei muito interessantes que o autor aqui da nossa lição, né, colocou sobre esse tópico, que está na página 52. A autora diz o seguinte, ó: a figura da pessoa que não estava adequadamente vestida, que não estava trajada, né, como está aqui na minha versão da Bíblia, é, mostra que ao aceitar Cristo como Salvador, adquirimos vestimentas espirituais de pureza de alma, de santidade e bondade, né? É assim que tem que ser, né? A pessoa não tinha
esse tipo de coisa. Não tinha. Não havia sido transformado, redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Não enxergava Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, né? Então, era só uma casca. É uma casca. E muitos estão nessa mesma situação. Aí um pouquinho mais para baixo, né? Aqui a roupa vestida não se refere à roupa que você usa, embora sempre devamos andar de maneira digna, obviamente, né? Tem cristãos que, misericórdia, têm tido um tipo de vestimenta que tá igualzinho exatamente ao que o mundo faz, né? Sem nenhum pudor, né? Realmente triste de se ver. Na onda, tá indo na onda do mundo, né? É moda, então também vou usar. Então é complicado isso, né? Então lá, tem que ser de maneira digna, que não desonre, né? É assim que tem que ser. Mas as vestes da mente, a mente, transformação de vida, transformação da nossa mente, né? Mas as vestes da mente como humildade, fé, respeito, justiça, vida moral, ilibada, amor ao próximo, coração pronto a servir, são algumas peças da vestimenta de que todo convertido, não convencido, convertido a Jesus deve usar para ser provado na festa, provado na mesa das bodas, né? Então é assim que precisa ser. Tem que ser algo conversão, né? Você vai modificar. Se era uma coisa, virou outra, né? Quando Jesus Cristo começa a ser Senhor e Salvador de sua vida, né? Continuando, porque se não tiver desenvolvido essa maneira de vestir, pode estar dentro da igreja e até ser membro, mas não desfrutará das bodas do Cordeiro. Esse é um fato, né? É aquilo que já falamos um pouquinho antes, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, tá? E aí tem uma pequena ilustração, né? Para vocês verem que isso, né? Pode acontecer com aqueles que simplesmente é uma fachada, mas não tem compromisso com o Senhor Jesus. Irmãos e amigos que estão assistindo, nunca se esqueçam, a nossa vida ela é muito curta, é passageira. Há a necessidade de um comprometimento já. Não é para daqui, eu vou terminar minha faculdade, eu vou me aposentar, não importa, depois que eu fizer tal plano, tal coisa, que eu vou querer me comprometer com Cristo. Não, você não sabe o dia da manhã, né? Deus pode estar te chamando hoje. Então, comprometimento com Cristo tem que ser já. Não é algo que dá para esperar. Você quer esperar? Seja responsável pelos seus atos. Porque se Deus chamar, vai ser como o rico que queria aumentar o seu celeiro, né? E a única preocupação que ele tinha era com essa vida material, né? Então, Deus hoje mesmo tinha chamado, né, conforme está no texto, né? Ainda hoje chama de requererei tua alma. O que você tem preparado para ela? É a pergunta que Jesus Cristo faz para nós hoje também, né? Então temos que ter essa ciência, tá bom? Vamos lá. O próximo tópico, né, sobre pagar impostos, né? Dever ou direito. Isso aqui é bem legal, né? E eu vou fazer só uma observaçãozinha, né, no finalzinho, tá? Desse tópico, né? Que talvez não que a autora pense desta forma, mas acabou na correria, digitando, às vezes não houve uma revisão, né? É, com cuidado, com calma, né? Com tempo, e aí acabou passando batido, tá? Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. E aqui vem falar sobre o texto, né, que é Mateus 22, de 15 a 22. E aqui o contexto aqui é quando os fariseus, né? Deixa eu ver aqui, localizar Mateus 15. Mateus 15, aqui. Os fariseus, né, queriam, junto com os herodianos, né, queriam pegar Jesus Cristo em alguma falta, né, para poder acusá-lo de alguma coisa. E aí
né, aproveitou essa oportunidade de perguntar a respeito dos impostos, né? Lá no versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Né? Foi a pergunta feita, tá? A Jesus Cristo. A gente, para quem leu esse texto, para quem leu a leitura bíblica diária, né, se impressiona com tamanha sabedoria e algo que, ó, é tipo no estalar de dedos, né? Ou no piscar de olhos, é muito rápido. A resposta de Jesus Cristo foi muito rápida, muito ligeira, né? E de uma forma que de tirar o chapéu, né? Mas nem Salomão, né? Mesmo que ele sendo o homem mais sábio do planeta, conseguiu sequer chegar próximo de Cristo. Realmente Jesus Cristo foi fantástico, né? E a resposta, né? Ele primeiro pede, né, para que se mostre, né, é, o dinheiro, né, da época, a moeda da época vigente. Inclusive na ilustração aí, né, tem as moedas de Augusto, imperador romano, na época de Jesus. Você pode ver que tem um rosto retratado, né? E esse rosto era o rosto bem próximo do imperador, né, da época. Então, aí no versículo 20 ele pergunta: de quem é esta efígie, né, e essa inscrição? A resposta foi: de César, né, ou seja, do imperador romano, né? E aí a resposta de Jesus Cristo, né, foi fantástica: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Junto com esse texto, eu queria que os irmãos, depois, tarefa de casa, que não vai dar tempo agora para a gente poder fazer a leitura, mas leiam Romanos 13, né, sobre a submissão às autoridades, tá? É, e a única coisa que também lá em Romanos fala é que a gente não tem que dever nada nesse mundo, nada, 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 a não ser o amor, né? Porque isso sempre a gente vai ficar em débito, nunca vai conseguir ser completo, né, em dar, em pagar com amor, tá? Mas é claro que a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, né, sem sombra de dúvida, tá? No que depender de nós, tenha paz com todos, né? É essa exortação de Paulo também em suas cartas, tá? Então, o amor é algo que é a única coisa que a gente vai ficar sempre devendo alguma coisa, mas do resto temos que pagar. Temos que ser submisso às autoridades, prefeito, vereadores, governador, presidente. Quando é que vamos deixar de ser submissos às autoridades? Quando as autoridades transgredirem a palavra de Deus. Porque Deus é a primeira coisa que tem que estar na nossa vida, né? É o nosso ponto máximo a quem nós devemos obedecer. É Deus. Transgride a palavra de Deus, aí eu não vou obedecer à autoridade, né? Agora, se a autoridade não está transgredindo a palavra de Deus, mesmo que eu seja contra, vou dar um exemplo bem simples, que é o nosso contexto aqui agora, né? O Brasil. Eita, país que cobra imposto até dizer chega, né? É um dos países que mais cobra imposto, né? E aí, né? Eu concordo com a quantidade de impostos que é cobrado, ICMS, né? IPTU, IPI, IPVA, né? ISS, COFINS, né? Que mais? INSS, FGTS e vai embora. Sei lá, eu nem sei toda a lista de todos os impostos que tem, eu sei de alguns dos principais, né? Que é cobrado ou da pessoa física ou é cobrado da pessoa jurídica, que são as empresas, né? É uma enormidade de imposto, né? Imposto de renda, né? Que terminou agora, né, no dia 31 de maio, mais um impostozinho, né, que também é cobrado tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E que mais? Existe tanta coisa, né, que é cobrado. E se a gente for ver, né, às vezes você vai comprar um produto de. Vou pegar, por exemplo, uma coisa que, né, atualmente não estou mais procurando tanto, né, porque eu não tenho mais como comprar, porque eu já adquiri a moto, mas eu estava vendo bastante sobre bicicleta elétrica, né, com meio de querer cortar gasto aqui em casa, como, por exemplo, combustível, né. Aí eu estava pensando em bicicleta elétrica ou moto, bicicleta elétrica ou moto.
Bicicleta elétrica, o problema é que só poderia ser usada por uma única pessoa por vez, né? No caso, eu e a Renata teria que usar um de cada vez, não daria para ir os dois, né, na bicicleta. E a moto já teria essa facilidade, pode transportar duas pessoas com facilidade. Vai gastar combustível, sim, claro, que muito menos, né, do que um carro. Mas a questão não é nem tanto isso. A questão é, a bicicleta elétrica está ao mesmo preço de muitas motos, né, ou até mais cara. Por quê? Né? Porque a tarifa, o imposto cobrado em cima de uma bicicleta elétrica é muito alto. Até porque também na bicicleta elétrica tem muitos produtos, muitas peças que são importadas. E aí vem taxa de importação. Né? Então também tem esse detalhe. Não, além dos impostos, porque não é interessante para o governo, né, que o cidadão brasileiro comece a usar a bicicleta, seja ela elétrica ou não, porque não é só a bicicleta elétrica que está cara, a bicicleta comum, né, também está absurdamente cara. Então não é interessante. Por quê? Primeiro porque vai ajudar na saúde. Não, o brasileiro tem que ficar doente para ser usuário de remédio, né? Acho que o governo pensa assim, sei lá, né? Porque não há incentivo para atividade física, não só andar de bicicleta, mas como qualquer outro tipo de atividade, né? E também por causa do petróleo, né, vai deixar de consumir menos petróleo. Se fosse algo de fácil acesso, a bicicleta, principalmente bicicleta elétrica, que aí muitas das vezes você não precisa nem pedalar, né? É... E em outros motivos. Então não há incentivo para adquirir esse tipo de produto no Brasil. Por esse motivo, se cobra uma tarifa muito alta de imposto e o produto, né, que se você for olhar, né, como que pode uma bicicleta ser mais cara que uma moto? Mas é isso que acontece, né? Tem bicicletas elétricas aí na casa dos 15, 20 mil reais, né? É claro, ótimas bicicletas, né? Não são bicicletas tão simples, mas, né, são excelentes bicicletas. E se eu for falar em moto elétrica, então, não, nem vou citar valor aqui, porque aí, né, vocês vão se assustar. E não é o nosso foco aqui. Então você vê, nesse caso, né, eu concordo com a tarifa de imposto que é cobrado? Não, não concordo. Mas e aí? Então quer dizer que eu vou agora começar a sonegar imposto? Não, eu devo pagar os meus impostos. Por acaso, o fato do governo estar cobrando absurdamente de imposto por produto A, produto B, produto C, né, significa que eu deixo então, quer dizer, isso me dá o direito de não ser submisso às autoridades? Isso me dá direito a ser rebelde contra a autoridade? Né? Não. Eu tenho que ser submisso à autoridade. E esse ponto, mesmo que eu não discorde, não transgride a palavra do Senhor. Então eu devo sim obedecer à autoridade. Né? É uma coisa que as pessoas. O que a Bíblia fala lá, acho que se não me engano, na carta de Paulo a Timóteo. Agora não vou me lembrar exatamente se é o 1 Timóteo, se é 2 Timóteo, nem que capítulo, mas tarefa de casa também, pesquisa. Né? Mas Paulo fala para nós orarmos pelas autoridades. Temos que orar. Eu sou curioso, vou lá ver. Né? É um versículo só. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Tito, Timóteo, achei. Deixa eu ver. Não é 2 Timóteo. Deixa eu ver se é primeiro. É, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, né? Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, ou seja, não necessariamente reis, né? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Qual que é o nosso dever? Qual é a exortação bíblica para que a gente faça em relação à autoridade? Que ore por eles. Para que a gente possa ter uma vida quieta e sossegada, né? Que a gente possa ter liberdade de ir à igreja, que a gente possa ter liberdade de ler a sua palavra. É isso que nós temos que fazer.
orar pela autoridade, né? Eu posso não concordar com muitas ações, né? Mas é o meu dever estar orando pela autoridade, seja ela local, municipal, estadual e federal, tá? Então tem que pagar imposto? Sim, né? É pecado ter música baixada da internet? É pecado, é pirataria, né? É algo que você pegou sem pagar o seu devido imposto, sem pagar a licença daquele produto, é errado sim. Não só música, quanto filme, roupas também, roupas falsificadas, né? É pecado sim. Porque você, inclusive, né, como o próprio governo, né, fala também que muitas das vezes não significa que é sempre, tá? Não é sempre. Não significa que todo aquele que vende produto pirata é porque é um traficante, é um financiador de armas. Não, às vezes é uma pessoa que não sabe que está fazendo direito e está querendo só sustentar a sua família, né? Mas não deixa de ser errado, tá? Não, é errado comprar produto falso, é errado comprar produto pirata, adquirir produto pirata, né? Então temos sim que comprar todas as coisas legalmente, né? A começar, por exemplo, por celular e computador, né? O celular nem tanto, né? Mas computadores, por exemplo. Ah, você usa o computador aí qualquer na sua casa. Você comprou pelo Windows? Você comprou o Windows? Você ou você pediu para alguém instalar, baixar e instalar, né? É, Isso é pirataria, tá? Não só o Windows, o sistema que roda nos seus computadores e notebooks, né? Mas os programas que você também tem dentro do Windows, né? Aí incluindo o pacote Office, tá? Entre outros programas, né? Foi adquirido de forma legal, você foi lá na loja, comprou, ou pelo via site, sei lá, né, adquiriu aquele software, né, para instalar em seu computador, você também procurou os sites obscuros da internet para tentar ver se da onde você poderia baixar, né, e instalar em seu computador. É algo para se pensar. Você está obedecendo a autoridade? Não, não está. Né? Está pecando? Sim, está pecando sim. Né? Então tem que tomar cuidado, gente. As nossas ações têm que ser por completo, né? Eu, inclusive, sou amante do Linux, né? Não veio o nosso caso aqui, mas como a gente está falando sobre essa questão, né? E também sobre dízimo, que aqui engloba dízimo, dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Dízimos e ofertas, né? Ah, dízimo e oferta é coisa do Velho Testamento, do passado? Não. Senão Jesus Cristo não teria dito o que disse, né? Dai a César o que é de César, pague os seus impostos. Seja uma pessoa honesta, né? E dai a Deus o que é de Deus, tá? Dê o seu dízimo, sua oferta, porque a igreja não se sustenta, né? Sozinha. Ela precisa. Onde que está a verba? Está com cada crente que faz parte dessa igreja, tá? E temos que ter esse carinho. Temos que ser uma pessoa digna diante de Deus e dos homens. As pessoas têm que olhar para a gente, né? E como Paulo fala lá em Timóteo também, né? Confia em homens fiéis, idôneos. Você é uma pessoa idônea? O que é idoneidade, né? O que é ser uma pessoa idônea? É quando as pessoas olham para você e não tem do que lhe acusar. O que você fez de errado, né? Ou o que você faz, o que você fez ou o que você faz de errado, né? As pessoas olham para você, não, essa pessoa é perfeita, não vejo erros. A pessoa pode até errar e ninguém fica sabendo. Mas a pessoa olha para você e não te encontra. Porque quem não comete pecado, né? Aí é aquilo que o próprio Jesus Cristo falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E lá nas cartas de João, né? Se dissermos que a gente não pecamos, já somos mentirosos, né? Então todo mundo peca. A questão é o meu testemunho diante da idoneidade é perante os outros. É claro que também tem que ser perante Deus. Eu tenho que ser uma pessoa idônea perante o Senhor. Mas também perante os outros. A pessoa vai olhar para mim, né? E vai procurar alguma falha e não vai encontrar. É assim que eu tenho que me portar, né? Com tudo na minha vida.
fazer o imposto de renda bonitinho, certinho, né? Sem sonegar informações. Eu mesmo faço imposto de renda para um monte de gente, né? Que pede ajuda. Kleber, como que faz isso? Como que faz aquilo? Né? Tem que colocar isso, tem que colocar aquilo, né? Então eu vou explicando, ó, precisa disso, precisa daquilo, precisa de tal documento, né? Você recebeu de A, recebeu de B, C, D, né? Tem que descrever aqui no imposto de renda. Então, eu oriento muitas pessoas, né? Alguns me pedem para fazer também o imposto de renda. Então, a gente tem que procurar viver uma vida que agrada a Deus e aos outros, né? Então, temos que pagar nossos impostos, né? Sermos submissos à sociedade não, à autoridade, né? A única exceção é quando essa transgredir a palavra do Senhor, porque sempre Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, né? É como acontece nos países islâmicos, árabes, né? E depois os países orientais, onde há muita perseguição. Muitos lugares é proibido de falar de Jesus Cristo. Você vai obedecer à autoridade? Não, porque nesse caso, né, Deus, né, é superior a qualquer autoridade, né? Aí eu tenho que obedecer a Deus, mesmo que ocorra o risco, né, de ser preso e até ser morto, como acontece com muita gente que prega o evangelho por esses locais do mundo, tá? Então temos que ter essa noção, pagar nossos impostos e também, né, dar os nossos dízimos, nossas ofertas. Quem não faz, peca, tá? Bom, irmãos, voltamos aqui para o próximo tópico, né? Onde fala sobre mais provocações. Esse tópico está em Mateus, do capítulo 22, do versículo 23 até 46, tá? Vamos sempre acompanhando nas nossas Bíblias, né? Porque caso eu leia algum versículo, os irmãos já estejam com suas Bíblias aí abertas para poder fazer a leitura. Então você vê que nesse contexto aqui tem os escribas e os fariseus assentados e começam, né? Mais uma vez, né? Está sendo uma sabatinada, né? De querer tentar pegar Cristo em alguma coisa para ter um motivo para condená-lo, né? E tudo que eles recebem é um ensinamento da palavra de Deus, simples, sem rodeios, né? Direto no ponto e mostrando que é necessário haver transformação de vida. Nesse primeiro contexto aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Fala sobre o caso da mulher que casa, né? Mas não chega a ter filhos e o marido morre, né? Ela se torna viúva e aí ela casa com o seu irmão, né? O irmão do marido e assim sucessivamente. Deixa eu ver, 7 irmãos. Deixa eu ver se são 7 irmãos. Isso, são 7, né? E aí a pergunta, no céu, né? Isso aqui é claro, né? Na verdade não é só os fariseus, não, é os saduceus, né? Os saduceus é que não acreditavam na ressurreição, né? E, e aí você vê, né? Com quem que essa mulher iria ficar no céu, né? Ser esposa, sendo que todos os irmãos se relacionaram com ela, né? Vê que ignorância, né? A gente pode se lembrar também daquele texto do rico e do Lázaro, lembra? Tá bem no início, onde o rico pedia para que molhasse somente a ponta da sua língua para poder refrescar, né? Lá no inferno onde ele estava. E ele se lembrava dos seus entes queridos que ficaram na terra, né? E aí ele estava preocupado para que eles
pudessem obter a mensagem, para que eles viessem chegar ao arrependimento e não fosse para onde ele estava, né? E a resposta de Abraão é: lá eles têm os profetas, né? Hoje, os pastores, né? E cada um de nós que pregamos também a sua palavra e anunciamos a Jesus Cristo, né? E você vê que coisa, já Lázaro, que estava lá nos céus, ele estava despreocupado, feliz, tranquilo, descansando no Senhor. Você vê, não era a preocupação que o rico tinha. Qual que é o contexto que eu quero aqui que os irmãos entendam, tá? Você vê, essa mulher aqui, de quem que ela seria esposa? Não vai haver esse tipo de relacionamento, né, como descrito pelo próprio Senhor Jesus, lá nos céus. Não vai haver esse tipo de relacionamento. Nós seremos como anjos, né? Então não vai ter esse negócio de marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, né? É, cunhado, genro, tio, tia, esses tipos de relacionamentos que temos aqui hoje, sogro, sogra, né? Vô, vó, esse tipo de coisa não vai haver lá. Por esse motivo que Lázaro descansava. Estava feliz, alegre no seio de Abraão, lá no céu. Então você vê, é uma parábola, claro, né? Mas eu creio que essa parábola não é simplesmente ficção. Não, pelo contrário. É uma realidade que vai acontecer com cada um de nós, né? E você vê que esse texto aqui do próprio. Ó, são dois textos do Senhor Jesus. Tanto o primeiro quanto esse aqui, né? Então não vai haver esse tipo de coisa de quem que a mulher aqui será a esposa, já que todos eles tiveram relacionamento com ela. Então você vê a ignorância é, desses saduceus, né? Que estavam querendo pegar Jesus Cristo em alguma coisa para poder condená-lo. E é como, deixa eu ver agora onde que está o versículo, que o próprio Senhor Jesus fala: errais por não conhecer as Escrituras. É por esse motivo que eles erram. Eles erram, falam essas coisas absurdas. Ah, já achei aqui, ó. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então eles erram, por quê? Eles têm falso entendimento da palavra. Se chamam doutores, mas lhe falta muito ainda para entender da palavra. Tudo o que eles talvez saibam é apenas o leite, como o apóstolo Paulo fala e nos exorta para não ficarmos apenas no leite, né? E começarmos a ter alimento mais sólido da sua palavra. Então, no caso dessa mulher aqui, né? E todos os irmãos, caso todos, né, tenham reconhecido o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, serão como anjos. Não vai haver. Por esse motivo que lembra lá em Apocalipse, que Apocalipse fala que lá não haverá choro, né? Não haverá lágrima. É só alegria na presença do Senhor quando estivermos na sua presença, né, nos céus. É só alegria. Agora imagine só se Lázaro tivesse com o mesmo tipo de pensamento que quando ele estava aqui na Terra, né? Quando ele vivia aqui na Terra, preocupado com seus entes queridos, né? Você acha que ele ia descansar e estar alegre, feliz ao céu? Não, ele ia ficar preocupado, querendo saber quando os seus entes queridos iam receber a palavra, iam querer entender a palavra, absorver essa palavra e realmente, de fato, reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Você vê, preocupação não vai haver lá. Esse é um sentimento que morre aqui. Mas diferente de quem vai para o inferno. Essa é a diferença, né? Então é algo para a gente estar atento. Às vezes a gente fica é, é, preocupado. Não, não, essa preocupação tem que ser somente aqui. Por esse motivo que nós temos que nos esforçar para levar o evangelho a toda criatura. Nossos vizinhos que nos cercam, né? Nossos colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, assim por diante. É todo mundo que nos cerca, só o nosso próximo. Temos que fazer com que essas pessoas cheguem
a entender o verdadeiro evangelho, não o evangelho que muitos aí pregam, mas o verdadeiro evangelho. Certo, irmãos? Outra coisa, só uma correção aqui que eu não concordei com a autora, não. Né? Por esse motivo que a gente tem que ler sempre a Bíblia. A Bíblia é a nossa base, tá? Porque às vezes, não por, como que eu posso assim dizer, fez algo de propósito, o autor, não, talvez foi algo impensado, não foi revisado, como eu já disse no tópico anterior, né? É algo que não parou para pensar, tá? Simplesmente digitou e não teve um carinho, um cuidado de estar revisando. Porque ela disse o seguinte na página 53, né? Na parte superior aqui, ó. Eu não sei, é que eu não vou conseguir mostrar, mas é essa parte aqui, ó, tá? De cima aqui da página, tá bom? Que diz o seguinte: se Mateus estivesse escrevendo em nossos dias, a autora falando, né? No computador, como eu estou agora, no caso, ela colocando assim, né? Mateus diria de divórcios, separações ou mortes. Discordo. Eu vou explicar o porquê. Ela está colocando uma. Se Mateus estivesse nos dias de hoje aqui, né? Porque o que está na Bíblia, o que consta na Bíblia, vamos nos apegar à Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia fala de uma mulher que casou com 7 homens, todos os 7 morreram, tá? Então ela é viúva 7 vezes, certo? Viúva, não é divorciada, não é separada, certo? Então, ela fala, se o Mateus estivesse vivo no dia de hoje, ele escreveria desta forma, na Sagrada Escritura, misericórdia. Não, não iria escrever. Mesmo que fosse nos dias de hoje, eu vou explicar o porquê. Casamento é um só. Eu não vou entrar em detalhes de casamento, senão a gente vai ficar aqui. O tempo já está até esgotando, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, ó. Eu tenho mais 5 minutinhos, então eu não tenho como ficar me alongando sobre esse assunto, né? Sobre recasamento, que a Bíblia não permite isso, condena isso, né? Mas a questão é essa: Mateus foi uma pessoa usada por Deus para redigir a sua palavra. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa, está lá em Timóteo 3,16, tá? Deus usou servos para redigir as escrituras. Jamais Deus iria usar um servo para redigir coisas absurdas, tá? É que na nossa mente, hoje, né, do ano 2021, né, aquilo que há 300, 200 anos atrás era abominável, não vou nem dizer tanto tempo assim, né? Há 50 anos era abominável, hoje é normal. Não. Creio de coração que mesmo que ele tivesse hoje, no dia de hoje, escrevendo a Bíblia, sendo usado pelo Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, ia escrever aquilo que é o correto. Né? E escrever como ele escreveu, como ele está escrito aqui. É isso aí. É o que está escrito aqui. Pronto. Né? Então esse é o meu pensamento. Deus usa pessoas para fazer o que é certo, não para fazer o que é errado. Né? Ou escrever aquilo que é errado. Tá? Por esse motivo que eu discordo da autora, né? Se Mateus estivesse escrevendo em nossos dias, não, discordo. Não, ele não ia escrever isso, não. Ele escrevia justamente o que escreveu aqui. Porque é uma pessoa usada por Deus. Né? É divinamente inspirada. Né? E Deus não ia querer escrever coisas que iria se contradizer na sua Sagrada Escritura. Tá bom? Bom, indo para o final, a verdadeira religião, o último tópico da nossa lição. E aqui, né, você vai ver, tem vários. Deixa eu ver, mas ai de vós, ai várias vezes, ai de vós, ai de vós, né? Isso aqui é o objetivo de Cristo, é combater a falsa religião, né? Que muitos fariseus e saduceus pregavam, né? E o próprio Jesus fala: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, né? E digo mais, né? Jesus Cristo mesmo fala que eles colocam fardos muito pesados para ser carregado, né? E o evangelho, gente, é puro e simples. Se tá difícil, né? Como tá lá em Mateus 11, 28, né?
Deixa eu ver se é Mateus, acho que é Mateus 11, 28, sim. Já para encerrar, tá, irmãos? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O fardo mais pesado vai ficar com Cristo. O evangelho não é pesado. Ele é simples, muito simples, né? Eu é que dificulto, por causa do meu eu. Quero moldar o evangelho ao meu eu. Aí se torna difícil demais. Esse é o grande mal, tá? É algo para a gente estar pensando. É, E a questão aqui desse último tópico, né? E Jesus cita vários pontos da palavra de Deus, com o objetivo, só estou lendo o tempo aqui, tá, irmãos? Vários pontos da palavra de Deus com o objetivo, né, de combater a hipocrisia deles, a falsidade deles. Porque eles falam um monte de coisa, né? E é tudo da boca para fora, porque a vida pessoal deles é totalmente diferente. E Jesus é conhecedor de todas as coisas, né? E o autor aqui fez um resuminho, né? Condena a hipocrisia no 4.1, na página 54, acusa líderes de explorar viúvas, né? Aí o 4.3, viaja pelo mundo para falar de Cristo, mas o mundo se converte. Aqui ela já contextualizando para os dias de hoje, né? 4.4, adverte com promessas feitas a Deus, pois não adianta sinais externos, mas com o coração contrito é muito mais valioso, obviamente, tem que ser de dentro para fora. 4.5, chama atenção para aquele que dá o dízimo de tudo, se esquece de praticar a justiça. É, não, se tivesse um cartão de ponto na igreja, ia bater constantemente, no horário. Dá dízimo de tudo, né? Mas falta amor, falta compaixão, falta justiça. Então não adianta nada, né? Tem que ser um completo, um todo. O 4.6, adverte sobre estarem preocupados com atitudes exteriores, né? 4.7, era costume pintar os sepulcros com tinta branca para brilhar contra o sol, né? Sendo que ele só tem osso, né? Você vê, olha só a que ponto, né? E 4.8, acusa liderança falsa de que constrói túmulos para os profetas antigos, alegando que não teriam matado, sendo que Jesus fala, né, hipócritas, pois teriam feito a mesma coisa nos dias de hoje, né? E o 4.9 e último, Jesus termina seu sermão contra a falsidade dos líderes ali presentes, né, mostrando a responsabilidade que recai sobre cada um deles, como os líderes de hoje, pastores e a liderança da igreja. Tem que ser um exemplo para os fiéis que frequentam a igreja. Porque, infelizmente, todo mundo olha só a Bíblia? Não, deveria ser somente a Bíblia. Mas olham também a pessoa que está na liderança da igreja. E essa liderança falha, muitos podem se escandalizar, ou até mesmo muitos podem seguir até a mesma falha, achar que é certo, né? O líder errou, então tá certo. E é isso aí, vamos que vamos. Não é assim que funciona, né? Sempre a nossa referência tem que ser a palavra do Senhor. É a nossa peneira, né? Tudo cai na palavra de Deus. Se passou, amém. Se ficou, então, né, temos que questionar, sim, temos que verificar o que está acontecendo para melhorar. Amém? Que Deus nos abençoe, que os irmãos possam ter compreendido mais essa lição muito boa. Quem não leu a leitura diária, leiam, né? E façam os exercícios aí que eu acabo falando, né? Leiam Timóteo, leiam, procurem fazer, né? Porque meditar na palavra de Deus é a coisa mais gostosa que tem. Bom dia para os irmãos, bom domingo, uma boa semana. Que Deus esteja nos livrando do mal. Deus abençoe.